Olá, saudações. Estamos aqui iniciando mais um momento para poder conversarmos em relação ao o livro do professor Milton Santos, A Urbanização Brasileira, mais especificamente pensando no capítulo 5, 6, 7 e 8, que é esse momento para a nova resenha. Então, eu peço que, se possível, a resenha ela contenha não apenas a leitura do próprio texto em si, mas quando ele fala algum conceito, algum elemento, alguma característica, você possa ou pegar alguma coisa mais atual ou mesmo também pegar um outro conceito de um outro autor e problematizar. Acho que a resenha ela tem essa característica de não se restringir apenas ao texto em si. Então, o Milton ele começa o capítulo 5º falando sobre a questão da nova urbanização e a diversificação e, de certa forma, a ampliação da complexidade do território nacional. E isso pode ser manifestado através do aumento do trabalho intelectual, não apenas nas grandes cidades, mas também nas cidades médias. Isso é uma característica. Então, a gente pode ter aí, vamos dizer assim, o que seria esse trabalho intelectual? O surgimento, né, de consultorias, o surgimento de planejadores, por exemplo, intelectuais do sistema, né, como tem no texto, né, que fala sobre também os administradores, certo? E com isso a gente vê também um aumento do consumo, o consumo tanto de objetos, novos objetos, cita até batedeira elétrica, né? Mas também o consumo de saúde, de educação, de lazer, que é isso que os centros urbanos eles oferecem, né? Inclusive consumo até de ideias, né? O aumento da circulação de informação por conta da televisão, por exemplo. E paralelamente a isso também a gente tem o destaque da modernização do campo. Eu acho interessante que ele coloca, né, que há uma novidade, né? A gente sai de uma cidade que o conteúdo e as pessoas, né, os notáveis que ele fala eram o juiz, né, o tabelião, o próprio padre, e aí a cidade ela vai se urbanizando cada vez mais e tendo um contingente maior de população, e com isso também é, há uma maior diversificação, de certa forma, da divisão territorial do trabalho e a chegada de novos agentes. Então, é o agrônomo, é o veterinário, é o bancário, é, então, outros comerciantes. Então, isso são elementos importantes para a gente poder pensar os novos conteúdos que o processo de urbanização vai trazendo. Então, deixa de ter aquelas pessoas notáveis, né, em torno da cidade que tinha essa questão do juiz, né, a professora, até mesmo a professora, para a gente ter aí uma cidade que, de certa forma, vai trazer outros agentes econômicos para fazer parte de sua dinâmica. E eu acho interessante também quando ele destaca ainda no capítulo 5, quando ele fala que essa divisão territorial do trabalho, ela vai gerar uma maior propensão para o consumo, uma maior tendência também para o movimento e com isso uma maior criação de riqueza. E é interessante que com a revolução dos transportes e das comunicações, de certa forma a metrópole ela passa a ter um outro papel. O que antes ela tinha um papel assim um pouco mais de domínio, certas coisas eram possíveis de encontrar em apenas um local. Há uma diversificação da produção e também, por exemplo, a Maria de Azevedo, ela fala que o próprio processo produtivo ele passa a se diversificar. A indústria baiana não é mesmo a indústria de Recife, então essa troca amplia-se, essa interdependência amplia-se. É diferente que um período anterior era marcado com uma relativa maior autonomia das cidades. Então, São Paulo passa a ter esse papel, né, de pujante, de trazer aí a nova geografia do Brasil, trazer o novo papel da urbanização com a metrópole nacional e, de certa forma, como ele coloca, né, uma metrópole onipresente em todo o território brasileiro. Por outro lado, também é a importância, né, que o Milton já traz aí a questão das cidades médias, que passam, de certa forma, a acolher, né, cada vez mais pessoas com um maior nível de renda, de capacidade intelectual. E isso é bem interessante. Aqui, por exemplo, na cidade de Juazeiro,
os filhos de Juazeiro, vamos dizer assim, as pessoas que nasceram já aqui no Juazeiro, há 2 décadas atrás, normalmente, iam fazer curso fora. Hoje a gente já tem alguns cursos aqui, como por exemplo curso de medicina, mas aí anteriormente a gente tinha pessoas que migravam para buscar uma especialização profissional e depois, por conta da ligação com a cidade, a criação de certa forma de uma certa identidade, eles retornam para a cidade. E aí o Milton traz esse papel de destaque para as cidades médias e pontua uma questão interessante, que o próprio conceito de cidade média, que aí é bem interessante entrar. Isso eu trabalhei mais no mestrado, mas não vou trazer aqui com tanta riqueza de detalhe, mas é interessante observar o conceito, né, de cidades médias e que Milton já traz aí. E ele fala que é preciso a gente poder, quando a gente traz a noção de cidade média, isso tem que ser considerado o tempo, porque uma cidade média nos anos 40 uma forma de definir diferente de uma cidade média, por exemplo, nos anos 80. Então, isso é uma coisa importante. Por exemplo, as cidades entre 20 mil a 500 mil habitantes, de certa forma, vê aí passar de 7 milhões de habitantes até perto de 38 milhões de habitantes na década de 80. Então, há esse crescimento, né, urbano exponencial e ele vai trazer também elementos, né, no caso da involução metropolitana, o processo de desmetropolização, que aí depois ele vai entrar mais na frente, tá? Então a gente pode dizer que hoje a própria modernização do campo também é um elemento fundamental para destacar nesse processo. E pensando, por exemplo, no capítulo 6, a diversificação regional, o Milton traz aí que o papel, de certa forma, predominante da região sudeste, que década de 80 já era mais urbanizada, com índice elevado, né? Vamos dizer assim, para a época elevadíssimo, até 82% de urbanização. E na década de 80, com menor urbanização, a região Nordeste, com 50%, tá? Enquanto a urbanização do Brasil era 65%. E a gente tem também as taxas de urbanização, então dá uma olhada bem atenta nas tabelas e acompanha, né, os índices de crescimento e diversificação das próprias regiões, tá? A gente vai ter aí o que ele coloca, né, de que o próprio crescimento das cidades, eles têm uma relação direta com o passado daquela cidade, e aí ele coloca, por exemplo, em áreas onde tem um vazio urbano, com a chegada de inovações tecnológicas e a chegada, vamos dizer assim, do capital hegemônico, em áreas de vazio urbano, há uma propensão dessa chegada e desse avanço ser mais rápido e, de certa forma, mais aceito. Enquanto que o que ele vai até colocar como rugosidades, ele não traz esse termo aqui nesse momento, mas em outro momento ele fala de rugosidades, que são heranças herdadas do passado. Então, isso, de certa forma, cria um mecanismo de resistência no território. Então, há áreas que já estão, de certa forma, mais povoadas, densamente mais povoadas, elas têm, de alguma forma, maior resistência a determinados elementos em detrimento de outros. Na década de 60 e 70, por exemplo, as mudanças não são apenas de cunho quantitativo, mas também de qualitativo. A urbanização ela ganha um novo conteúdo por conta da modernização que o país começa a receber. E a gente considera, digamos, por exemplo, a região amazônica, aí a gente vai colocar, para que ela pudesse se desenvolver, houve todo um investimento a nível nacional, houve também a construção de rodovias, e essas cidades, esses núcleos urbanos vão estar sempre diretamente ligados a uma atividade econômica. No caso da Amazônia foi a exploração da borracha através do extrativismo, e que isso, de certa maneira, associada a esse tipo de cultura, criou uma cultura de subsistência. Então, o São Paulo, por exemplo, com a economia cafeeira, é um outro destaque. O destaque do Centro-Oeste, por exemplo, com a construção de Brasília. Então, são elementos importantes que fazem com que esse processo de urbanização se desenvolva
em alguns lugares um pouco mais rápido do que outros. E aí ele vai mostrando, através de alguns gráficos, algumas estatísticas, essas possibilidades de avanços ou não, em relação à população geral. Em algumas áreas com maior avanço em detrimento de outras. E depois, no sétimo capítulo, ele vai colocar em relação à questão do Brasil urbano e Brasil agrícola, para não pensar apenas um Brasil urbano e rural. Ele vai falar que as regiões agrícolas e não rurais contêm cidades e que as regiões urbanas contêm atividades rurais. Então, dessa forma, a gente tem aí áreas agrícolas contendo cidades adaptadas às suas demandas e áreas rurais adaptadas às demandas urbanas. As regiões economicamente mais desenvolvidas do país, aquelas que, de certa forma, que vão acolher os elementos do meio técnico-científico informacional. Bom, e a região urbana, eu acho interessante ainda nesse capítulo 7 a gente pensar a questão da região urbana quando ele coloca a ideia de regiões metropolitanas, no caso que a gente pode falar, por exemplo, de São Paulo. Mas as regiões metropolitanas, ele problematiza isso, né? Porque são áreas onde diversas cidades elas vão, e aí é um conceito importante também, tá? Trazendo aí já mais outro conceito, que é a questão da região metropolitana, que são áreas onde as diversas cidades elas vão interagir, de certa forma, entre elas, com uma boa frequência, intensidade, e que, de certa forma, tem uma unidade, né, um núcleo urbano ali, uma cidade que se desponta como metrópole, no sentido de que ela oferece, o próprio nome, né, metrópole, cidade-mãe, que ela oferece um suporte para outras cidades próximas a ela. E claro que a própria, né, questão do conteúdo, né, de uma região metropolitana, aí entra um debate muito interessante, que é o debate da escala. Em que escala a gente está considerando uma região metropolitana? Porque uma região metropolitana a nível nacional, São Paulo, é bem diferente de que se a gente considera, por exemplo, aqui o Juazeiro do Norte, a região metropolitana do Cariri, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha e outros municípios próximos aqui a esse núcleo, né, vamos dizer assim, urbano. Então, ele coloca, né, qual seria esse limite, né, algo inferior a 200 mil habitantes, mas aí hoje, o que é que a gente pode considerar? Então, é algo muito importante também de a gente pontuar. É o que ele coloca, inclusive, em relação às cidades médias, né? E depois ele vai falar um pouco mais, vamos dizer assim, até o quadro estatístico e quantitativo, né, quando ele vai colocando o processo de urbanização que aconteceu pós década de 70, que vai alcançar, né, em outro patamar, né, no Brasil, principalmente pós década de 50, por conta da revolução demográfica. E aí a gente tem o aumento dos núcleos urbanos com mais de 20 mil habitantes. E, por exemplo, veja aí no o gráfico que ele vai falar de aglomerações com mais de 20 mil habitantes. E o crescimento dessa população, o crescimento dessas aglomerações com cidades com mais de 20 mil habitantes. Então, o que a gente, de certa forma, ele coloca, né, que a gente poderia colocar como cidade média na década de 40, 50, não pode ser chamado uma mesma cidade média de 70, 80, né, porque houve um crescimento exponencial. Então, a população urbana das aglomerações com mais de 20 mil habitantes cresce, de certa forma, depressa, muito mais depressa do que a população total do país. Tá? Então, esse fenômeno também se verifica em escala regional, considerando que as 5 grandes regiões no território está dividido, e isso, na década de 60, 70, 80, 90, vai, de certa forma, mostrar aí um índice, né, de incremento populacional dessas aglomerações urbanas. E eu peço que você possa dar uma olhada nesses gráficos que ele coloca para mostrar essa quantificação. Eu observei uma coisa também interessante, que, por exemplo, no livro Brasil, Território e Sociedade no século XXI, ele também trata, né, dessas cidades com mais de... Porque nesse livro Urbanização Brasileira ele vai tratar de cidades com mais de 20 mil habitantes, cidades com mais de 100 mil habitantes, depois cidades milionárias, né?
com mais de 1 milhão de habitantes. E aí no livro também, O Brasil, Território e Sociedade no Início do século XXI, ele traz alguns dados também em relação a isso, e aí ele coloca um dado diferente do livro de 93. Então esses dados a gente tem que ter muito cuidado ao uso deles. Até porque o censo da década de 40 não é o mesmo censo dos anos 2000 e 2010. Então a gente tem vamos dizer assim, teria uma espécie de aproximação, tá? Bom, e aí um destaque também para falar um pouco sobre essa questão das atuais regiões metropolitanas, porque elas vão ter aí o que seria a gente pensar as atuais regiões metropolitanas, que é um tema que eu vou querer voltar também com mais afinco. São, primeiro, porque elas são formadas por mais de um município, isso é uma característica. Tem um núcleo principal, mas ela é formada depois do núcleo principal por mais de um município e que, de certa forma, ela oferece aí, como eu falei, toda uma infraestrutura de serviços para esses municípios próximos a ela. E também essa região metropolitana tem uma outra característica, que elas são objetos de programas especiais, que ele fala. No caso, investimento em política pública, pensando aí o Brasil, então, enquanto Estado e Federação. Tá? Bom, então eu acho muito legal também quando ele coloca das regiões metropolitanas o aumento, né, do incremento populacional, tá? Então, há, de certa forma, né, há uma mudança de ritmo também considerável entre as duas maiores aglomerações do país, no caso de 50, com os ganhos demográficos, pensando na região metropolitana de São Paulo, que ultrapassa Rio de Janeiro, e essa passa a absorver 40% do incremento de regiões metropolitanas na década de 60 e 70. Na década de 70 e 80 passa a receber aí mais de 40%. Então, esses são alguns pontos que o professor Milton Santos traz. Eu estou fazendo assim uma fala numa espécie de sem os slides nesse momento, né, trazendo apenas recortes e passagens do texto, buscando também tornar um pouco mais dinâmico essa apresentação, mas isso não vai invalidar vamos dizer assim, que seria uma apresentação final trazendo todo o livro e trazendo também alguns outros autores no sentido de a gente pensar o urbano no mundo contemporâneo, tá? Então aguarde aí cenas para os próximos capítulos. Eu espero que esse vídeo ele de certa forma sirva para incentivar a leitura e fomentar aí vamos dizer assim, a resenha, né? A construção da resenha.